Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira. Oi, Carol, bom dia. Olá, Raíssen, bom dia a todos. A gente começa com uma reportagem especial trazida hoje pelo Estadão que mostra a redução das operações da Polícia Federal, das prisões e também das apreensões de armas no governo Bolsonaro em 2 anos, na comparação com o último ano do governo Temer. É um amplo trabalho de pesquisa, de levantamento feito pelo Daniel Bramati e pelo Marcelo Godoy, que você encontra em detalhes no portal do Estadão. As prisões em operações, por exemplo, tiveram queda de 40% e há outros indicadores lá para você conferir. Especialistas ouvidos nessa reportagem dizem que essa queda não pode ser atribuída somente à pandemia, porque já vinha ocorrendo desde o primeiro ano de mandato, quando o ministro da Justiça era o ex-juiz Sérgio Moro. E esses especialistas atribuem essa queda em parte nas ações da Polícia Federal às constantes trocas no comando da corporação, que já foram 3 no governo Bolsonaro. E após um discurso em tom conciliador na cúpula do clima, o presidente Bolsonaro disse na sua live, de quinta-feira à noite, que as críticas feitas ao Brasil não se justificam e, ao lado do ministro Ricardo Salles, voltou a pedir recursos estrangeiros para a preservação ambiental. O discurso de Bolsonaro adotou esse tom um pouco mais condescendente, tentou passar a imagem de um governo comprometido com a preservação das florestas e dar continuidade também à participação indígena nas questões envolvendo o meio ambiente. Prometeu antecipar para 2050 o prazo para o Brasil zerar as emissões de gases de efeito estufa, a meta anterior era 2060, e a imprensa internacional elogiou a mudança de tom, mas lembrou a falta de credibilidade de Bolsonaro, enquanto ONGs destacam a falta de políticas públicas reais para a proteção ambiental no país e de inconsistências nos dados apresentados também pelo Brasil na cúpula. Destaque também para o orçamento sancionado pelo presidente Bolsonaro na última hora, no último dia previsto, que era ontem, saiu publicado no Diário Oficial, já com alguns vetos e também já com alguns bloqueios que estão sendo feitos no orçamento. A pasta que vai perder mais é a educação, bloqueios de 2 bilhões e 700 milhões de reais. No Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, e também da Defesa, cortes em torno de 1 bi e 400. Nessa matemática toda, o Ministério da Saúde foi preservado de cortes nesse momento, afinal de contas, estamos em meio ao combate à pandemia do coronavírus. Pandemia que só ontem, nas últimas 24 horas, de acordo com o consórcio de imprensa, matou mais 2.070 pessoas, e um número até tido como baixo por causa do feriado da última quarta-feira. Os dados completos da pandemia e do orçamento se encontram no portal do Estadão. 7 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela validade do julgamento da segunda turma da Corte, que declarou o ex-ministro Sérgio Moro parcial nos casos envolvendo o ex-presidente Lula. Ao anular essas ações contra Lula em Curitiba, alegando que aquele não era o juízo competente, o lugar para ele ser julgado, o relator Edson Fachin decretou que o pedido de suspeição de Moro estava prejudicado. Mas a segunda turma retomou esse julgamento e, por 3-2, considerou Moro parcial. A posição do Supremo é uma vitória para o petista, e deixa mais distante de uma eventual nova condenação pelo juiz que assumirá os processos retirados de Curitiba. Isso porque a declaração da suspeição tem como consequência a anulação das provas colhidas no processo do triplex do Guarujá. No futebol, a gente destaca a rodada de estreia da Copa Sul-Americana, que foi ruim para o Corinthians, 0-0 fora de casa com o River Plate, mas não é o da Argentina, é o do Paraguai, que é o último colocado no campeonato paraguaio. O Corinthians faz o jogo da volta em São Paulo e está em meio a uma maratona de jogos. O Corinthians, como assim os outros times paulistas também. É maratona que vai ter jogos dia sim, dia não, para tentar compensar aquele período em que o Campeonato Paulista ficou parado. Então tem jogos hoje à noite, tem jogos também já no domingo dos times se enfrentando só na base do dia sim, dia não. Por exemplo, tem Santos e Corinthians no fim de semana. E no domingo, dia 25, também vai ser realizada a cerimônia de entrega do Oscar, A festa da maior premiação do cinema mundial será híbrida, com transmissão de vários locais, do Dolby Theatre, também da Estação Ferroviária Central de Los Angeles. E entre os indicados, destaque para Chadwick Boseman,
que concorre a melhor ator por sua atuação em A Voz Suprema do Blues, junto com Viola Davis, que disputa a estatueta como melhor atriz pelo mesmo filme. Só que nem todos os filmes estão disponíveis em plataformas de streaming. Muitos estão e essa lista está lá no portal do Estadão. Mas tem, por exemplo, o favorito Nomadland e Judas e o Messias Negro, que ainda devem ser exibidos nos cinemas por aqui. Estes e outros assuntos você acompanha nesta sexta nas plataformas do Estadão. Um ótimo fim de semana. Até mais. Até segunda.